Resolução da questão 4 da lista de exercícios sobre campo elétrico. Tá? Então, uma questão aí bastante interessante para cair na prova, uma questãozinha que envolve bastante conceitos, né? Então, ela diz o seguinte: uma carga elétrica de prova que de 1 microcoulomb é submetida a uma força repulsiva de 2 newtons, quando colocada próximo a uma carga geradora. Bom, então a gente tem uma carga geradora, né? Que ela gera o seu campo elétrico no espaço, né? Esférico, onde a carga é concêntrica, ela está no centro dessa região espacial formada pelo seu próprio campo. E, né, isso aqui, esse campo é gerado por infinitos pontos, então a gente pegou um ponto aleatório qualquer, horizontal, né, situado numa linha radial horizontal aqui da carga, botamos uma carguinha elétrica, uma carguinha de teste que a gente já convencionou que ela é sempre positiva, e instantaneamente essa carguinha teste, né, devido à ação do campo da carga geradora, ela sente essa força repulsiva. Então por isso que aparecem as forças, porque as cargas sentem o campo uma da outra, tá? É o campo que dá a informação, ó, eu vou te puxar, eu vou te empurrar, tá? Então existe uma força elétrica repulsiva sobre essa carguinha geradora, porque ela é positiva e a carga principal que gera o campo também é positiva, tá? Outra coisa importante, cuidado, essa carguinha teste também gera campo. Toda e qualquer carga gera campo, tá? Até mesmo um próton gera um campo elétrico, né? Mas obviamente o campo de atuação de um próton é extremamente, né, pequeno, extremamente restrito ali, né, na ordem da dimensão do núcleo. Bom, mas a gente analisa sempre o campo de uma carga principal, isso chamado carga principal, é que gera o campo que eu vou analisar, que eu vou estudar, é que gera o campo que vai produzir os efeitos de força e movimento em outras cargas próximas, tá? Mas então, beleza, botei uma carguinha de prova positiva aqui e apareceu essa força repulsiva, né? E eu sei que essa força repulsiva é de 2 newtons. Tá aqui a força elétrica com que a carga geradora repele a carguinha positiva, é de 2 newtons. E eu sei que essa carguinha que eu coloquei aqui, o meu Qzinho, vale 1 vezes 10 a menos 6 coulombs. Eu quero saber primeiro a intensidade do campo elétrico sobre a carga. Bom, eu estou pedindo só a intensidade, só a continha, não estou pedindo para representar, eu não estou pedindo para caracterizar todo o vetor agora no momento. Agora eu só quero calcular naquele ponto, né, quanto é que vale o campo. Lembra que o campo nesse ponto onde eu botei a carguinha, ele existe, independente ou não da carga. Mas a força só vai aparecer quando tiver a carga, a força aparece sobre a carga, né? Mas no ponto o campo já existe. Então assim, o A então é só a representação. Como tenho a força, eu tenho a carguinha, né? Lembra que é campo elétrico, intensidade de campo elétrico e força elétrica sobre Q. Então força elétrica eu sei que é 2 newtons, o Qzinho é 10 a menos 6, né? Não precisa botar 1 aqui. Passa esse 10 a menos 6 para cima e eu vou ter 2 vezes 10 na 6 newtons. Faltou aqui o barra C, faltou o newton coulombs, tá, pessoal? Aqui é intensidade de campo, é newton coulombs, tá? Então, o campo, né, esse campo, naquele ponto o campo gera 2 vezes 10 na 6 newtons por cada coulomb de carga, tá? A questão B, represente direção e sentido. A direção e sentido, as duas, essa aqui é a terceira informação de um vetor, intensidade. As duas outras informações que caracterizam o vetor de qualquer grandeza é direção e sentido. No caso, eu quero o vetor, né, que indica a direção e sentido do campo no ponto. Então, o que ele tem que fazer? É só botar aqui, tá? Pode ser maior que a força, pode ser menor, geralmente representa maior que a força, tá? Que em termos de unidades, o campo é sempre mais intenso. Lembra que esse campo tem que ser desenhado a partir do ponto, né? Não vamos fazer em qualquer lugar, a partir do ponto onde eu coloquei a carguinha. Então, o ponto na carguinha está em cima do ponto, desenha a partir da carguinha. Carga positiva gera sempre campos repulsivos, né? Então, né, na prática, isso aqui a gente visualiza como uma linha de força, tá? A gente consegue, através de alguns experimentos, verificar essas linhas, né? Essas linhas onde tem a tendência de ficar mais intensa, né? Lá quando a gente vê magnetismo, a gente vê que a gente consegue ver as linhas de indução, que são as linhas formadas ao entorno de um ímã, né? De um elemento magnético, usando limalha, né? Então, tem um monte de
de experiências envolvendo a observação de campo magnético na internet, que é muito legal, tá? Mas campo elétrico a gente consegue fazer uma experiência similar, mas é um pouquinho mais difícil, que o campo é um pouquinho menos intenso, tá? Então não esquece, né? O campo elétrico gira sempre as flechas para fora, em qualquer ponto, né? Genericamente a gente representa, né, uma carga com as flechas saindo do corpo da carga, né? Mas qualquer ponto, né, que eu pegar ao entorno da carga, eu vou representar por uma flecha saindo, no caso de uma carga geradora positiva, tá? Se a distância entre as cargas Qzão, que é a carga geradora, e Qzinho, que é a carga pequenininha, que é a carguinha teste, é de 20 centímetros, 0,2 metros, determine o valor dessa carga geradora aqui, ó. Então tá lá, tá? Lembra, 20 centímetros, 0,2 metros, na forma exponencial 2 vezes 10 na menos 1 metros. Boto, né? Eu quero achar essa cargona, eu tenho a força, eu tenho a carguinha, né? Então eu tenho todos os dados para usar a lei de Coulomb. A lei de Coulomb diz que a força elétrica é igual à constante de elétrica de vácuo, carga 1, carga 2, no caso aqui o Qzão e o Qzinho, e a distância entre as cargas ao quadrado, e em metros, né? Já temos em metros aqui. Lembra que a força elétrica é 2, o K é 9 vezes 10 na 9, o Qzão eu quero achar, 10 na menos 6 é o valor de Qzinho, né? E 2 vezes 10 a menos 1 é a distância, os 20 centímetros em metros, na forma exponencial, ao quadrado. Resolve tudo aqui, pessoal, então vai, né? Eu resolvi aqui embaixo, 2 ao quadrado dá 4, 10 a menos 1 ao quadrado dá 10 a menos 2. Eu vou passar isso aqui para o outro lado multiplicando, né? Então eu vou ficar 8 vezes 10 a menos 2, eu multipliquei cruzado, fiz 2 vezes essa parte aqui de baixo, e tudo isso aqui em cima eu multiplico 1 que está embaixo do 2, que dá, né? Resolvendo tudo, 9, né? Vezes 10 na 3. Onde é que saiu esse 10 na 3? Lembra, estou multiplicando 10 na 9 vezes 10 a menos 6, que dá 10 na 3, vezes o Qzão. Passo tudo isso ali para baixo, né? Eu troquei de lado aqui, passei o 9 vezes 10 na 3 para baixo. Resolvo isso na calculadora, 0,88 vezes 10 a menos 5. E já está aí o resultado, pessoal, mas eu posso passar essa vírgula, botar, enfiar no meio entre os dois 8 ali, e eu vou ficar 8,8 vezes 10 microcoulombs. Porque quando eu passar essa vírgula que está aqui, botar entre os dois 8, eu desloquei a vírgula uma casa decimal para a direita, isso aqui diminui a unidade, isso aqui vai para 10 a menos 6. Lembra, 10 a menos 6 quem é? Micro, tá? Então se você quiser fazer isso, né? Caso apareça algo parecido na sua avaliação aí, fica à vontade, fica mais elegante. Então essa é a questão 4, pessoal. Uma questão forte, né? Muito provavelmente que vai cair uma questão dessa na prova, então eu acredito, né? Que vocês vão dar uma olhada com carinho aí, tá? Então até a próxima aí, já envolvendo, não, primeiro é potencial, né? Depois a gente vai lá para as placas paralelas, porque vai ter uma questão envolvendo campo entre placas paralelas na nossa prova.